Olá pessoal, seja bem-vindo. Final de semana de muito futebol para o futebol pernambucano, hein? Jogos importantes, jogos decisivos e nós vamos comentar aqui no nosso canal. Pessoal, este é o nosso canal, youtube.com/, falando de futebol com Rubinho Barbosa, o diretor da bancada. Abraço meu amigo Roberto Nascimento, meus parceiros Showman e Luiz Neto Paredão. Pessoal, vamos analisar aqui, porque o final de semana tem muitos jogos, né? Todas as três equipes vão jogar, jogos decisivos para todas as equipes, hein? Claro que para o Santa Cruz é decisão de campeonato. E hoje é dia de palpites, nós vamos, além de fazer as nossas análises, nós vamos dar os nossos palpites, hein? Mais do que acerto, mais paciência, a gente está aqui para fazer o nosso serviço, o nosso trabalho e dar os nossos palpites sem ficar em cima do muro aqui. Bom, vamos começar porque são três jogos importantes e vamos começar logo aqui pelo jogo do sábado. Do sábado joga o Sport, hein, gente? Tô vendo aqui. É Fluminense e Sport, hein? Jogo às 19 horas, no Rio, no Maracanã. A situação de classificação aqui é a seguinte. O Fluminense está em sétimo lugar, com 43 pontos. E está lutando ainda pela Libertadores, né? O último jogo levou de 5-0 do Fluminense, do Corinthians em São Paulo. Levou um chocolate, o Flusão, hein? Caramba, 5-0. O Fluminense fez 39 gols, levou 37, mostra um equilíbrio, né? Os últimos 5 jogos do Fluminense, ele teve 3 derrotas, uma vitória e um empate, campanha ruim nos últimos 5 jogos. O Fluminense caiu muito com a saída do treinador Odair. O Fluminense em casa, melhora um pouco. 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Também não é uma boa campanha. Campanha média em casa nos últimos 5 jogos. E os últimos 5 jogos contra o Sport, isso aqui é novo, vamos também sempre colocar isso aqui para vocês. Os últimos 5 jogos contra o Sport foram 2 vitórias do Fluminense, 2 empates e uma vitória do Sport. Mostra uma superioridade do Fluminense. O Sport, gente, o Sport está em 14ª posição, na 14ª posição, com 32 pontos. Fez 24, levou 37 gols. Né? Ruim. Os últimos 5 jogos do Sport, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Uma campanha boa também, né? De média para boa. Nos últimos 5 jogos, mostrou uma evolução. E os 5 jogos fora de casa aí não, aí é horrível. 3 derrotas e 2 empates. Bom, o que eu acho deste jogo? Jogo importante para o Fluminense, porque vem de uma derrota de 5-0, uma goleada, e está lutando de arrumar alguma vaguinha lá para a Libertadores, que ainda tem chance, porque vai abrir vagas aí, pode abrir até mais 2 vagas, caso o Palmeiras ganhe a Libertadores. Por exemplo, a Copa do Brasil, por exemplo, vai abrir mais vaga ainda, né? Então o Fluminense está lutando ali, tá? Já teve bem perto, se afastou um pouquinho, mas está na briga. E o Sport está lutando para não entrar na zona de rebaixamento, né? O Sport está numa posição aí, 14ª posição, mas não está confortável não está confortável. Joga fora de casa, onde não tem um bom retrospecto, como eu já mostrei para vocês aqui. O Sport teve problemas durante a semana, né? O jogador que foi embora, o Jonathan Gomes, além de ter ido embora, colocou o Sport na justiça, pedindo aí mais de 2 milhões de reais. Isso tudo preocupa, isso tudo mexe com o clube. Um jogador que vinha sendo aproveitado pelo treinador Jair Ventura, porém, o que se fala é que o jogador estava insatisfeito também em ser reserva, não estava muito satisfeito com o treinador Jair Ventura, não. Enfim, mais um que foi embora por problema de salários, o Sport vive uma crise financeira, existe também aí possibilidades de outros jogadores saírem. Então a situação já saiu alguns, né? Então, uma reta final de campeonato, onde o Sport joga muito no seu limite, porque não está fácil, né? Tem aí Bahia, Fortaleza, né? As equipes do Vasco, né? Lutando aí para não cair.
Então o Sport tem que pontuar nesse jogo, né? Mas eu acho difícil. Eu tenho certeza que o Jair Ventura vai com um esquema bem defensivo, né? Se eu não me engano, não, o Thiago Neves não vai jogar, terceiro cartão amarelo, é um desfalque, o jogador mais criativo que tem no time do Sport, não vai jogar. E acho que o Sport vai naquele mesmo esquema de Jair Ventura, defensivo, fechado, na retranca, tentando jogar por uma bola. O Fluminense vai para cima, o Fluminense tem um bom time, o time do Fluminense. Um time que mescla jogadores experientes com jovens, tem uma garotada boa lá de Xerém, e o Fluminense vai para cima. Para mim, o Fluminense ganha o jogo. O Fluminense ganha o jogo, mesmo sendo um jogo, acho que vai ser um jogo bem truncado, bem difícil, mas o Fluminense vai ganhar o jogo, na minha opinião. O Fluminense ganha o jogo de 2-0. Vamos para o jogo de domingo, hein, gente? Eita, jogo de domingo não vai ser fácil não, hein? Jogos muito complicados para Náutico e para Santa Cruz. Primeiro vamos falar do jogo do Náutico, Ponte Preta e Náutico, às 16 horas, no Moisés Lucaré. A situação de classificação. A Ponte Preta é o oitavo com 48 pontos, ainda sonha com o G4. Sonha. Tá difícil, mas sonha. Ele fez 42 gols, levou 45. Os últimos 5 jogos da Ponte Preta. 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Uma campanha média. Média para boa. Em casa, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Incrível, a mesma coisa. Né? E os últimos 5 jogos contra o Náutico, 3 vitórias da Ponte, 1 do Náutico e 1 empate. O Náutico está na 15ª posição com 39 pontos, lutando aí para não cair, para não voltar para a zona de rebaixamento. Fez 30 gols, levou 38. Já falei sobre isso, né? Não é bom. Levou mais gols do que fez, então... Mas isso foi mais na época de Gilson Kleina e tal, essas coisas aí. Gilmar Dalpozo também. Os últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Uma campanha boa. Isso tudo já com o Hélio dos Anjos. E fora, aí sim. Aí Hélio dos Anjos está devendo também, porque isso aqui já faz parte dos jogos com o Hélio dos Anjos. 3 derrotas e 2 empates. Não é boa essa campanha fora de casa. O que eu acho? O Náutico volta a Vinícius, um bom reforço. Um jogador que já estava entrosado aí no esquema de Hélio dos Anjos. O jogo é decisivo, o Náutico tem que buscar ponto, de preferência uma vitória. O empate, dependendo de outros resultados, não vai ser tão ruim. O que não pode é perder. Não pode perder esse jogo. Perder, e se tiver vitória do Vitória passa o Náutico. Vitória vai jogar com a Chapecoense em casa. A Chapecoense já subiu. Deixar isso bem claro, eu acho que mesmo brigando por título é outra motivação. Nós vimos o América aqui contra o Náutico. Não jogou nada. Então, a Ponte Preta teve problemas durante a semana, problemas de salários atrasados. Não teve um dia que os jogadores da Ponte Preta se recusaram a treinar. Pelo que eu soube ontem, foi resolvido, pelo menos em parte, esta situação. A diretoria chegou junto e resolveu. Não sei o que resolveu, mas resolveu. Não sei. Blá, 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 blá. O jogador aceita, mas não aceita muito não. Hein? O importante é o Didi. Mas vamos ver como é que vai ser esse jogo. Bom, na minha opinião, vai ser um jogo muito aberto, que eu acho que Hélio dos Anjos vai colocar o Náutico para cima para tentar buscar uma vitória. E a Ponte Preta, pela necessidade de vitória, em busca do G4, né? Ele, mesmo ganhando, ele não entrará no G4. Se CSA perder e Juventude perder, ele ficaria com 52, ele tem 48, não entraria no G4. Mas ficaria bem próximo, né? Torcendo que derrota do CSA e derrota do Juventude. Eu acho que é um jogo muito complicado para o... Enfim, mas eu tenho que dar meu palpite aqui. Eu vou dar meu palpite com toda a sinceridade, né? Como o Náutico tem uma campanha fora de casa muito ruim, e a Ponte Preta tem uma campanha média, né? Em casa com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, eu acho que esse jogo vai ser empate. Vai ser empate, na minha opinião. 1-1. Um bom resultado para o Náutico. Eu acho que o Náutico traz um ponto e vai decidir aqui em casa contra o Oeste no próximo jogo. E vencendo em casa faz 4 pontos. O Oeste 3 com mais 4. O 39 vai ficar bem próximozinho com mais 2 jogos, mais 1 em casa, 1 fora. Enfim, eu acho que o empate não é tão ruim. Vamos ser bem claro, bem honesto. Eu acho que pode vencer, se vencer vai ser o céu,
mas acho que o empate é um bom resultado para o Náutico, um jogo difícil contra a Ponte Preta. Gente, e agora vamos falar agora do jogo mais importante do final de semana para o futebol pernambucano, que é o último jogo do Santa Cruz nessa temporada 2021, né? Vai terminando agora a Série C. Santa Cruz e Brusque, às 18 horas no Arruda. Um jogo decisão, não tem outro jogo, não vai ter outro jogo, a não ser que o Santa Cruz passe, né? Mas assim, para efeito de classificação para a Série B, é o último jogo do Santa Cruz no ano. E o Santa Cruz só tem um resultado que interessa. Um resultado que interessa é a vitória. A vitória. O Santa Cruz tem que vencer e vai torcer o resultado que lhe satisfaça lá em Itu. Primeiro, Vila Nova não pode vencer. Primeiro, Vila Nova não poderá vencer. Mas o Santa Cruz tem que fazer a sua parte. A situação, o Santa Cruz é o terceiro com 5 pontos, o Brusque é o primeiro com 9, já subiu. Já subiu. Santa Cruz fez 5, levou 6, o Brusque fez 8, levou 3. Uma ótima campanha do Brusque, viu? Ótima campanha. Voltou àquela campanha do primeiro turno, onde ele também começou muito bem, depois caiu, igual o Santa Cruz, só que ele caiu muito, mas se recuperou no quadrangular, nessa fase final. O Santa Cruz não. Bom, nos últimos 5 jogos do Santa, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, e em casa 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Campanha média, né? Média para boa. Poderia ser melhor em casa, né? 2 derrotas em casa. 2 derrotas em casa e 2 empates. É ruim, campanha ruim. Campanha ruim. Né? Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates, igualzinho. Tá igual. Então não é uma campanha boa nos últimos 5 jogos. No quadrangular o Santa Cruz não jogou nada. Nada. A torcida do Santa Cruz esperava muito, mas muito desse elenco, nessa reta final. E o Santa Cruz caiu muito em produção já na fase anterior e no quadrangular não voltou a jogar o mesmo futebol. Algumas peças muito mal, né, muito mal. Os zagueiros falharam muito, o goleiro também. E o ataque não produziu, tanto é que só fez 5 gols. Né? E Pipico não fez nenhum gol, que é o homem gol de Santa Cruz, não fez nenhum gol. Santa Cruz vive aí explorado com os gols de Chiquinho. Que é um bom jogador, o único jogador que tem jogado bem no Santa Cruz. O resto estão destoando muito desde os últimos 8 jogos, 10 jogos. E principalmente o Pipico, né? Precisava fazer gol, precisava mostrar que é artilheiro, não mostrou. Mas tem agora o último jogo para ele mostrar. E tudo bem, se ele faz gol nesse jogo, o Santa Cruz vence, e o Vila Nova não vencer, né, provavelmente o Santa Cruz vai subir. E aí todo mundo vai esquecer os últimos jogos de Pipico que foram horríveis. Nem chutar, nem pegar na bola, pegou. Mas ele pode se redimir com a classificação do Santa Cruz e fazendo um gol. Isso é importante. Então, o Brusque já subiu, campeão, talvez não vinha com aquela vontade toda, a não ser que tenha mala preta aí, né? Mala preta, mala branca, como se diz, não sei. Quero nem me envolver nisso não, mas não sei se alguém vai mandar dinheiro, esse time está todo mundo liso. Tá todo mundo liso. Acho que o Brusque vem para cumprir tabela, joga descompromissado e às vezes é até ruim pode ser até ruim para Santa Cruz. Uma equipe que vai vir para jogar futebol, mas vai vir para querer vencer o jogo. Ninguém joga para perder. Então, o Santa Cruz tem tudo para vencer. E eu vou ser sincero aqui, vou dar meu palpite. Acho que o Santa Cruz vence o jogo. Jogo difícil, mas eu acho que não vence de 2-0 ou 2-1, por aí. Eu acho que o Santa Cruz vence e vai depender de outros resultados. Acho que o Vila Nova também. Acho que o Vila Nova também não vai vencer o jogo, não. Não vai. O Ituano tem chance também e vai jogar tudo também. Mas isso aí nós vamos falar na segunda-feira sobre o que aconteceu. Galera, final de semana chegando, Esquilos da Ilha do Leite, o melhor rodízio de pizzas, massas e saladas, por R$ 23,99 até o final do mês. Pessoal, faça seus comentários, dê seu palpite aí embaixo, né? Fala o que vocês acham dos jogos do Sport, do Náutico e do Santa Cruz no final de semana. Abraço, fica com Deus, bom final de semana.